Olá, meus irmãos, a paz de Jesus a todos. Que alegria estarmos juntos hoje para meditarmos mais uma vez o livro do Êxodo e vamos para o capítulo 27. Estamos prosseguindo dia após dia, um capítulo por dia. Hoje o capítulo bem pequeno, rápido, de ser lido e que vai nos trazer detalhes da presença de Jesus, da presença do divino, melhor dizendo, do sagrado, a riqueza de detalhes, como o Senhor vai formando a liturgia, tá bom? Então pegue comigo o capítulo 27 e vamos tentar já também ler o capítulo 28. Vamos tentar. Então vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. O Espírito nos ilumina, fala conosco, queremos ouvir a voz do Senhor. Amém. Uma caneta e a Bíblia. Vamos juntos. Versículo 1, capítulo 27. Deus, já aqui, vamos lembrar, falou a Moisés, que falou ao povo, que falou a Arão, que vai ser o sacerdote, sobre a construção do santuário, sobre a construção da tenda, da arca, da mobília, sobre o candelabro, a mesa dos pães da oblação, a mesa do altar, a mesa do sacrifício, a mesa da palavra, a habitação, as cortinas, como vai ser, a armação da tenda, o véu que separa o santo dos santos. E agora ele vai entrar no altar dos holocaustos. E aqui, qual é o altar dos holocaustos? O altar da Santa Missa, onde ali é feito o holocausto, o sacrifício santo e único de Jesus, o Cordeiro, puro e santo e imolado por nós. Olha só, versículo 1. Farás o altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado. A sua altura será de 3 côvados. 5 côvados, gente, mais ou menos 240 centímetros, Então aí dá 2,40 metros. Um altar quadrado. Dos 4 lados, farás levantar chifres, que formarão uma só peça com o altar e o cobrirá de bronze. Esses chifres é um lugar santo, possuía uma propriedade de santidade, porque o sangue do sacrifício era aplicado ali nos chifres, Assim também como os chifres do altar do perfume. E interessante, lá no 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, vai falar que os criminosos que se agarravam ao chifre, eles eram preservados do castigo, Eles se agarravam ao chifre para proteger-se do castigo. Então nos agarremos a esse lugar onde está o sangue de Jesus, para nos protegermos do castigo. Farás também recipientes para recolher a gordura incinerada, e pás, bacias, para aspersão, garfos e traseiros. Farás todos esses acessórios de bronze. Far-lhes-á também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. E as porás sobre o rebordo do altar, embaixo, de maneira que ela chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se enfiarão nas argolas, de modo que os varais estejam dos 2 lados do altar, quando for transportado. Oco e de tábuas o farás. Como te foi mostrado na montanha, assim o farás. Então aqui é a construção do altar dos holocaustos. O altar onde ali se oferta, se mata as ovelhas, os animais, os bezerros, para oferecer a Deus, no dia da expiação, para do perdão do povo. E qual é esse altar hoje? Eu repito, é o altar onde celebra-se a missa, onde celebra-se a missa.
Farás também o átrio da habitação. Agora vamos entrar no átrio. Lembra aquela música, os átrios do Senhor? Eu quero estar nos átrios do Senhor. O átrio, gente, é um lugar que cerca o santuário, né? É o espaço ao redor do santuário. Então, mais do que querer estar no átrio do Senhor, eu quero estar dentro da casa do Senhor, na intimidade. Né? Na intimidade. Mas veja o que é o átrio. Farás também o átrio da habitação para o lado de Negueb, do lado sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento delas será de 100 côvados para o primeiro lado. 100 côvados, então dá 4 metros, né? 44 metros. O comprimento dele será de 100 côvados para o primeiro lado. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Do mesmo modo, para o lado norte, as cortinas terão 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos da coluna e suas vergas serão de prata. A largura do átrio do lado do mar será de 50 côvados de cortina, com as suas 10 colunas e com suas 10 bases. A largura do átrio do seu lado oeste a oriente será de 50 côvados. 15 côvados de cortina para um lado de entrada, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. E 15 côvados de cortinas para o outro lado da entrada, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Na entrada do átrio haverá um véu adamascado de 20 côvados, de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50 côvados e a sua altura de 5 côvados. Todas as cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os acessórios para o serviço geral da habitação, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Então aqui é a construção do templo. A construção do santuário. Ainda no deserto. Lugar onde ia conter ali a arca da aliança, né? A arca na tenda do encontro, na habitação. Nós estamos vendo os detalhes. Repito, o que dá a dignidade do templo da igreja, né? O que dá dignidade para a construção de um templo, de um santuário, de uma igreja. Versículo 20. Ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja uma lâmpada continuamente acesa, né? Por isso também há aquela lâmpada acesa no sacrário. Lembra-se? Toda a igreja que tem um Santíssimo Sacramento tem uma lâmpada acesa, representando esse candelabro, né? Arão e seus filhos colocarão essa lâmpada na tenda da reunião, fora do véu que está diante do testemunho, para que ela queime desde a tarde até amanhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo para gerações dos israelitas. Então, manter ali o azeite. Então, o primeiro azeite, o azeite mais puro, era levado ao templo. A prensa da azeitona que gerava o azeite, né, era levado ao templo, né? Agora, capítulo 28. Vamos pelo menos pegar o início dele aqui. Farás aproximar de ti, dentre os israelitas, Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, para que sejam meus sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para Arão, teu irmão, olha aqui as vestimentas agora, como é importante o padre, né? De onde vem essa tradição, Emanuel, dos padres, usar o paramento, usar o símbolo, usar a túnica, usar a estola, usar a casula. Então, existe uma tradição
Nós cristãos católicos viemos dos judeus. E muito daquilo que é a liturgia cristã católica proveio também da liturgia judaica. Né? Veja, aqui fala das roupas agora. O que a gente tem que entender? Que há dignidade na roupa. A gente não pode pensar, é qualquer coisa. O padre pode trabalhar de qualquer jeito. Não, não pode, gente. Existe uma dignidade em cada símbolo que o padre usa. Até na batina que ele usa, aquela batina preta, que muitos padres, a grande maioria não usa, mas muitos começaram a usar novamente. Aquilo representa uma mortalha. Ele está morto para o mundo. Né? Uma dignidade. Isso é bonito. Existe história, existe vida. Quando a gente esquece isso, meu Deus, é uma sociedade morta sem história, sem tradição, sem memória. Farás para Arão e teu irmão vestimentas sagradas para esplendor e ornamento. Dirás a todas as pessoas hábeis, a quem enchi do Espírito de sabedoria, Deus que encheu as pessoas do Espírito de sabedoria, que façam vestimentas para Arão, para consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão vestimentas sagradas para o teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Né? Ofereçam sacrifícios. Né? Empregarão ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Então aqui vai se construir essa vestimenta dos sacerdotes. E como é que elas serão? O efode. O que é o efode? O hebraico bíblico traz esse termo efode a três realidades distintas. Primeiro, era um instrumento de adivinhação que servia para consultar Yahvé, né? Usada pelos ministros do culto. O efode do sumo sacerdote, uma espécie de colete preso por um cinto de suspensórios. Então, era uma espécie de colete preso por um cinto de suspensórios. Né? A esse colete estava preso o peitoral do julgamento, o qual contém as sortes sagradas, o Urim e o Tumim. Olha que legal. O efode do sumo sacerdote é assim posto em relação com o efode da adivinhação. Né? Do mesmo modo que o seu nome lembra a antiga vestimenta dos sacerdotes, mas essas aproximações são artificiais. Por quê? Essa descrição da vestimenta do sumo sacerdote vale apenas para a época pós-exílica, e o uso do efode divinatório com as sortes sagradas não é mais documentado depois de Davi. Então veja, aqui um pouquinho de história, né, da questão do efode. Três realidades distintas. Primeiro, era um instrumento de adivinhação que se usava, se pensava que servia para consultar Yahvé. Segundo, o efod bad, que era uma tanga de linho usada pelos ministros do culto. E terceiro, né, o efod do sumo sacerdote, que era um colete preso por cinto de suspensórios. Né? Só para a gente ter uma ideia do que era esse efod. Né? Ou seja, mais uma vez a dignidade do sacerdote. Existe uma divindade, né, uma santidade nas vestimentas. Farão o efode bordado de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. 2 ombreiras neles serão fixadas. Ele aí será fixado por suas duas extremidades. O cinto que está por cima dele para sustentá-lo, formando uma só peça com ele. Será do mesmo trabalho: ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos israelitas. 6 nomes em uma e outras 6 na outra, por ordem de nascimento. Né? Como faz quem trabalha a pedra para a inscrição de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos israelitas, engastadas com ouro ao redor as farás. Veja, chega a ser um pouco cansativo, eu compreendo, mas a riqueza de detalhes de Deus instruindo o povo, de um Deus que instrui o povo, mostra para nós o seguinte: a dignidade no sagrado, nas igrejas, nas vestimentas dos padres, no altar, no tamanho da igreja, na direção que ela era virada. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo.